Boa Boa noite. noite, boa noite, Boa queridos. noite. Seja bem-vindo. Obrigado, querido. Obrigado pelo convite. Que alegria minha estar aqui com vocês mais uma vez. Saudades. Muitas. Também digo o mesmo. Olha, eu quase estou chegando lá, viu? Quase estou chegando lá, viu? Hein? Eu quase estou chegando lá, ó. Já diminuí bastante. Não se Eu preocupe. nem reparei isso, rapaz, é verdade? Eu não sou a pessoa observadora, meu Deus. Olha, mas eu posso lhe dizer que isso é sinal de experiência, viu? Tomara que seja. Experiência positiva. Falei com você nesse instante para fazer o teste e não prestei atenção. Pois é, aqui estou. Maravilha. Então vamos lá, né? Transtornos psiquiátricos à luz da visão da doutrina espírita, não é isso? Maravilha. Isso. E aí a live agora é só você, é só você aí agora. Estamos aqui ao Vamos lá, minhas amigas, meus amigos, boa noite. É para mim realmente uma alegria grande estar de volta a esta instituição que sempre me acolheu com muito carinho, com muita receptividade e me incluindo mesmo no quadro de palestrantes e dos seminários como se eu fosse um trabalhador da casa mesmo. Isso para mim sempre foi muito bom. Sempre me senti muito bem, sempre disse isso para vocês, o quanto que eu me sentia em casa, todas as vezes que aí estava. Muito obrigado. Obrigado pelo convite de mais esse encontro de hoje, para falarmos de um tema da mais importância, alta importância, porque transtornos psiquiátricos atuais é algo e nós estamos lidando realmente diariamente, principalmente no que diz respeito ao fato de estarmos em plena pandemia, onde tantos problemas têm surgido. Gostaria de dizer de início que entre todos os transtornos psiquiátricos presentes nos consultórios de psiquiatria, de psicologia, e são muitos, aquele que é o mais comum, de acordo com as análises, de acordo com as pesquisas, com os artigos, tanto de psiquiatras quanto de psicólogos, é, sem nenhuma dúvida, o transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele está no ranking principal dos principais transtornos que acometem as pessoas. Muitas pessoas acreditam que se trate, na verdade, da depressão, do transtorno depressivo, mas não é verdade. Há uma grande incidência, sim, dos transtornos depressivos, mas, em realidade, o que mais acomete as pessoas é o transtorno de ansiedade. E falar, então, sobretudo nesses dias em que nós estamos passando, quanta ansiedade, quantas pessoas vivenciando problemas os mais diversos. E eu tenho dito em outras palestras, em outros lugares, que, muito embora muitas pessoas tenham dito que a pandemia atual tem trazido muitos problemas, tem realizado, tem acometido as pessoas de muitos problemas, tem feito surgir muitos problemas, eu sempre gosto de dizer o seguinte: em verdade, não se trata da pandemia em si como causa desses problemas que aí estão, inclusive o principal deles, o transtorno de ansiedade. O que a pandemia está fazendo, em realidade, é revelar, descobrir algo que já existia.
vários desses problemas já estavam sendo vividos por muitas pessoas, mesmo que elas ainda não tivessem dado conta deles. O que a pandemia fez com essa modificação total e abrupta da nossa forma de viver a vida foi descortinar ou descobrir, ou seja, retirar algo que encobria. E fez que as pessoas se dessem conta de uma hora para outra, porque foi tudo muito rápido, muito repentino, de diversos problemas que já existiam ali. Gostaria de citar um exemplo bem simples de um desses problemas. Estatística recente demonstrou que o número de separações e divórcios aumentou muito nesses últimos 5 meses. Muito. E muitas pessoas têm dito, mas tá vendo o que a pandemia fez? A pandemia fez isso. Eu sempre que possível digo, não foi a pandemia. O problema já existia. As dificuldades relacionais já estavam ali. O que a pandemia fez, como eu me referi anteriormente, descortinou, descobriu, ou seja, retirou algo que estava encoberto. Os problemas de relacionamento, as dificuldades. Porque antes, cada um de nós estávamos em nossas rotinas. Saíamos para os nossos trabalhos, cada um para o seu, e via de regra só nos encontrávamos à noite. Mas e agora, em que as pessoas todas estavam 24 horas dentro de suas casas? É uma maravilha, né? É um teste de resistência fantástico. E é um desafio para todas as pessoas, porque foi uma modificação drástica de rotina que ocorreu. Mas aí é que está. Onde já existia uma estrutura, mesmo que mínima, de amor, no caso dos relacionamentos, em específico, as pessoas estão conseguindo seguir em frente, estão conseguindo superar as dificuldades, conversar, e apesar dos desafios, estão seguindo. Mas quando não havia essa estrutura, mesmo que mais simples, de amor, quando esses conflitos estavam ali em um grau de desenvolvimento muito maior, dificilmente as pessoas têm resistido. E, em função disso, muitas realmente têm buscado a separação, os divórcios e tudo mais. E os cartórios estão repletos desses pedidos, dessas solicitações. Isso para citar somente um ponto em específico, relacionamento. Mas no que diz respeito aos transtornos de ansiedade, aos transtornos depressivos e tantos outros, a pandemia está também, assim como no caso dos relacionamentos, trazendo à tona de uma forma muito mais potente, muito mais intensa, esses problemas que muitas vezes não estavam sendo observados devidamente. Há que se questionar a respeito do Espiritismo sobre tudo isso. O que tem a nos dizer o Espiritismo a respeito dos transtornos psiquiátricos, como os de ansiedade, como os depressivos e outros, atuais? O que é que a doutrina dos Espíritos tem a nos falar sobre isso, a nos ensinar, a nos esclarecer? Tem, sim, muita coisa. Porque do ponto de vista do Espiritismo, nós sabemos que, antes de mais nada, nós estamos, na verdade, recomeçando uma jornada encarnatória na atual existência. O que significa dizer que, se nós estamos retomando, recomeçando, nós já trazemos conosco algo de outras experiências e que estão presentes, positivas e nem tão positivas. Porque como nós já vivemos, segundo o pensamento espírita, já vivemos várias e multifárias encarnações que se perdem no tempo e no espaço, há que se perguntar para quem adere a essa concepção. É o meu caso, por exemplo, de que existem vidas sucessivas. Há que se perguntar, então, o que eu trago comigo? O que cada um de vocês que estão assistindo nesse exato momento agora traz consigo próprios? Quais são as experiências que estão presentes na atualidade? O que é que você já consegue perceber de positivo e de nem tão positivo assim com você? Todos nós deveremos fazer essas reflexões, porque é de suma importância. E o Espiritismo nos traz isso de uma forma belíssima e profunda.
Porque vai nos mostrar que se nós realmente somos aqueles que vivemos outras experiências, outras existências, trazemos com nós diversas questões. Acontece que aquelas que são positivas servem como uma mola propulsora na atual existência. Então, nós temos facilidades em determinadas áreas, nós nos desenvolvemos bem, determinados problemas não são vividos, fruto de um progresso que cada um desenvolveu. Porque, convenhamos, né, minhas amigas e meus amigos, Deus, a essa altura do campeonato, em pleno século XXI, não pode mais ser considerado como uma pessoa já avançada na idade que está por aí a distribuir presentes. A você eu dou benesses, a você eu dou problemas, a você eu dou vitórias, a você eu dou derrotas. Pensar dessa forma, neste momento em que nós estamos, convenhamos que foge bastante da lógica da racionalidade. O Espiritismo vai no sentido contrário a isso. Vai colocar a racionalidade, não o racionalismo. Vai colocar a racionalidade em nossas reflexões para nos dizer que nós somos efetivamente os construtores, engenheiros e arquitetos das nossas próprias existências. Inclusive, esse é um termo muito interessante que a maçonaria colocou de uma forma belíssima, concebendo Deus como o supremo arquiteto do universo. Eu adoro essa expressão, porque nós próprios somos também, de nossa parte, arquitetos. Se somos os construtores das nossas vidas, se somos nós que articulamos aquilo, que criamos aquilo que viveremos, então a responsabilidade, a partir de um pensamento racional, se torna grandioso, e eu, pessoalmente, acho isso belíssimo, porque ele vai trazer à tona o pensamento de uma das figuras mais importantes da filosofia da contemporaneidade, que muito embora tivesse sido materialista, mas ele traz algo de um ensinamento que serve para todos nós, inclusive os espíritas. Porque de Sartre, materialista, como eu disse, a seguinte expressão: nós só nos tornamos aquilo que fizermos de nós próprios. E ele diz mais: a doutrina da filosofia existencialista que eu trago, ela é aquela doutrina que foge ao quietismo. O que é o quietismo? Aquilo ou aquela posição em que a pessoa delega para o outro, inclusive para Deus, a responsabilidade pelas próprias vidas. O Espiritismo vai nos mostrar que esse pensamento é real. Se nós somos os construtores das nossas existências, então, o que estamos fazendo delas? O que estamos trazendo dessas outras existências? Nós somos os construtores, os arquitetos, co-criadores das nossas existências, dos nossos caminhos. Então, se tivemos positividades no passado e no presente, válvulas que nos impulsionam, molas que são propulsoras para novos horizontes muito mais saudáveis. Mas, por outro lado, há que se pensar que, se essa nossa construção do passado não foi tão positiva assim, se nós repetimos problemas do passado no presente, se nós continuamos com determinadas arbitrariedades e problemas existenciais, é óbvio que nós, na condição de arquitetos das nossas existências, estaremos também construindo terrenos muito difíceis de serem trilhados, estradas muito complicadas de serem vividas no presente. Gosto muitíssimo do que Allan Kardec colocou em O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 4, onde existem lá 2 subtítulos, e eu sugiro que todas as pessoas, quando puderem, leiam. Kardec os denomina da seguinte forma: causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições. Demonstrando que, de uma ou de outra forma, os problemas e as vitórias que nós vivemos no presente são, em realidade, aquilo que nós construímos no passado e no presente. Ele sugere: faça uma reflexão da sua existência atual. Veja-se no presente, palavras de Kardec. Todos poderão conferir. Então ele diz: todos poderemos conferir na atual existência
se nós não estamos construindo, muitas vezes, relacionamentos difíceis, problemas difíceis de serem resolvidos, dificuldades as mais diversas, ou se nós estamos suavizando as nossas existências. No caso dos transtornos psiquiátricos, quando nós não estamos os construindo no presente, mas ainda assim os estamos vivendo, é sinal, claro, de que nós trazemos algo conosco. Afinal de contas, como eu me referi anteriormente, não se trata de uma punição de Deus, como infelizmente muitas pessoas acham. Assim como também as vitórias não se tratam de presentes de Deus. Estamos colhendo tudo de positivo que nós plantamos. E a divindade, como é misericórdia e amor acima de todas as coisas, vai nos dando possibilidades cada vez maiores de crescimento, porque nós já desenvolvemos algo de uma determinada sabedoria que nos permite alçarmos voos mais altos. Mas também, quando nós estamos vivendo os problemas, a divindade permite que nós possamos viver as dificuldades dos problemas que nós próprios criamos. Mas por que, Marcelo? Por que assim? Porque é necessário que cada um de nós desenvolva por si só sabedoria, experiência com a vida. Não se trata, portanto, como eu me referi, de presentes e problemas que nos são dados. No caso dos transtornos psiquiátricos da atualidade, muitos dos romances espíritas nos têm demonstrado de uma forma claríssima como muitas vezes a nossa persistência no desequilíbrio tem nos gerado problemas na atualidade. Persistência no desequilíbrio que era vivido antes, em existências anteriores, tanto existências próximas como existências mais antigas. Se aquilo ficou gravado em nosso perispírito, sobretudo como algo de culpa, será vivido na atual existência, até que possamos, por nossa própria escolha, nos depurarmos desses problemas. A racionalidade proposta pela doutrina dos espíritos é tamanha que vai nos colocar a responsabilidade por tudo que nós fazemos das nossas vidas. Há que se pensar nisso, porque é de fundamental importância. Os romances vêm nos demonstrar que, muitas vezes, determinadas ações do passado, ações impensadas, muitas vezes, estão na atualidade criando problemas, inclusive familiares. Pessoas que se envolveram em determinados dramas, verdadeiros problemas do passado, estão na atualidade, muitas vezes, resgatando em família esses problemas. Recordo-me, por exemplo, daquele período, há cerca de 4 anos atrás, em que houve um verdadeiro número imenso de pessoas vivenciando as experiências através da microcefalia. Então veja que, vez que outra, em determinadas épocas, em determinadas fases, essas situações surgem, assim como a pandemia no presente. Mas todos nós deveremos nos recordar que não fazem 4 anos em que houve uma verdadeira epidemia de casos de microcefalia. Quantas pessoas? Em todo o Brasil. E aqui na Bahia, aqui na nossa cidade de Salvador, muitas pessoas também vivenciaram esses problemas. Tiveram seus filhinhos, as suas filhinhas, com essa difícil provação ou expiação dos transtornos relativos à microcefalia. Há que se perguntar, mas de onde vem isso? Pessoas me falam, Marcelo, determinados problemas que eu estou vivendo, ninguém na minha família tem. Por que comigo? E muitas pessoas continuam a repetir, por que Deus fez isso comigo? O que é uma herança, nós entendemos muito bem, das nossas ancestralidades religiosas, sobretudo a judaico-cristã, em que trazia ali, via de regra, um Deus muito arbitrário a nos condenar, a nos punir, a nos dar benesses. O pensamento espírita vai nos demonstrar que, como nós somos os artífices das nossas existências, todas essas problemáticas estão, via de regra, relacionadas com as nossas experiências do passado e do presente.
Allan Kardec sempre me fascina. E nesse ponto em específico do referido capítulo 4, é grandioso quando ele abre a reflexão para essas duas possibilidades. Vejam que, primeiro, ele nos sugere que façamos uma avaliação da existência atual, a fim de que nós possamos observar se nela, na existência atual, nós não estamos nos comprometendo. Posso dar aqui um outro exemplo muito simples para nós entendermos essa questão. Para quem tem acima de 50 anos e sabe daquilo que eu vou mencionar. Por quê? Quem tem acima de 50 anos vai se recordar como era que o tabagismo era vivido no passado. As escolas tinham atrás das carteiras escolares, no recosto das cadeiras, cinzeiros. Eu acredito que muitas pessoas vão se recordar disso. Os cinzeiros dentro dos carros, dos aviões, se fumava. Então, se fumava dentro das salas de aula. Vejam que era algo tido como normal. Por quê? Não havia aquilo que nós temos hoje de informação, de conhecimento. Fumava-se. Eu atendo pessoas, médicos e médicas, que me falam, Marcelo, na época em que eu fiz a minha graduação em medicina, eu tinha professores que fumavam dentro da sala de aula. Então, veja que paradoxo, né? Alguém que está ali responsável pelo ensino de algo que poderíamos pensar como sendo relativo à saúde, fumando dentro da sala de aula. Mas não sabia dos problemas do cigarro. Há 50 anos atrás não se sabia. Quem pode negar as pesquisas de hoje a respeito do tabagismo? Quem pode, em sã consciência, dizer que não há nenhum sentido ou nenhuma relação com uma problemática orgânica como câncer de laringe, câncer de pulmão, por exemplo, câncer de boca? Quem há de dizer na atualidade que não há relação? Porque antes não havia conhecimento, mas agora há. Nós sabemos o que é que a doutrina dos espíritos fez a respeito dos transtornos psiquiátricos atuais, nos demonstrou, sobretudo através dessas reflexões do capítulo 4 de Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostrou que o que antes nós não sabíamos, agora não há como negar. E quantas pessoas que eu conheço e que eu atendo, que são espíritos, já me falaram assim, Marcelo, eu estou arrependido de ter conhecido, ou arrependida de ter conhecido o Espiritismo. E eu pergunto, curioso, mas arrependido? Arrependida por quê? Porque antes eu não sabia e podia me equivocar à vontade. Mas agora eu sei. Agora eu posso até fazer, mas eu fico ali com a consciência pesando. Isso não é bom para mim. Algumas pessoas, vocês acreditam que já me disseram que gostariam de bater a cabeça para se esquecerem dessas questões e poderem viver a vida, como dizem, suavemente, sem essas preocupações, não é? Mas veja que é um grande devaneio, é quase que de uma infantilidade muito grande, porque não entendem a grandiosidade que é o Espiritismo. Porque ele veio nos dizer que se nós vivemos problemas, construção nossa, não é? Mas ele também nos diz que se nós vivemos vitórias, construção nossa também. O que significa dizer que, se colocarmos na balança, o que escolheremos para que pese mais para um lado ou para o outro? O que você que me está vendo e escutando agora escolherá? Mas algumas pessoas ainda me dizem, Marcelo, mas eu até entendo isso, mas a questão é que se eu fizer essa escolha, né, eu vou deixar de aproveitar tudo de bom. Eu vou deixar de aproveitar tudo de bom que a vida tem para todos nós, né? E aí eu falo muitas vezes, mas o excesso daquilo de tudo de bom, às vezes nos causam determinados problemas difíceis de serem reversíveis, não é? Marcelo, mas a vida passa tão rápido. E a juventude? E a juventude? É preciso gozar, é preciso viver a vida, me falam, não é? E eu entendo, porque se tratam de pessoas que ainda não compreenderam quão rápida é a existência física. Vejam, eu hoje me encontro com 41 anos de idade. Me olho no espelho e me vejo com 25.
Algumas pessoas não acreditam muito quando eu digo isso, né? Mas, bem, é a minha idade cronológica. Mas o que eu quero dizer com isso é que, muito embora os meus 41 anos de idade física, eu me sinto muitas vezes, eu me lembro, recordo-me muitas vezes e tenho sensações muitas vezes de quando eu era criança em Castro Alves, na cidade do interior, onde eu morei por 16 anos. Essas lembranças são tão vívidas da minha infância que muitas vezes, sinceramente, honestamente dizendo, eu tenho dificuldade de compreender, mas meu Deus, 41 anos se passaram, como pode? Tudo bem que o corpo físico já não responde muitas vezes da mesma forma, né? Eu sempre gostei de atividade física, por exemplo, e percebo hoje que muitas das coisas que eu fazia antes, hoje, para dizer o mínimo, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer, não é? Mas é o corpo que está seguindo o seu curso normal, conforme nós entendemos, nos recordamos através da biologia, através do fenômeno importante da entropia, ou seja, o organismo para viver ele consome energia, só que para consumir energia ele vai se desgastando. Estamos no corpo, não há como fugir disto. Mas é tão impressionante pensar lembranças tão vívidas, mas a vida passa muito rápido. Então as pessoas me falam, Marcelo, e os prazeres da vida, você fica nessa de espiritismo e não aproveita tudo de bom. E não se dão conta quão rápida é a existência física. Num passar tão rápido que num piscar de olhos já nos encontramos com 40, com 50, com 60 anos, com 70 e quase que, não raro, já nos encontramos na vida espiritual. Porque as estatísticas nos falam e nos mostram que tem falecido, tem desencarnado mais jovens do que idosos. Então, há que se pensar a respeito dessa velocidade, gerando tantos transtornos, inclusive os psiquiátricos, vividos sobretudo pela nossa juventude atual. Esse é um problema muito sério. Se as estatísticas estão nos mostrando que os idosos, não é o meu caso, obviamente, mas se as estatísticas estão nos dizendo que os idosos estão vivendo muito mais do que os jovens que estão morrendo muito cedo, temos que parar para pensar nisso. Porque se o corpo biológico segue o curso natural da entropia, seguindo para o envelhecimento, para a desencarnação, onde o espírito se liberta, por que tantos idosos estão vivendo mais? Por que tantos jovens estão desencarnando tão jovens? Me recordei, por exemplo, nas reflexões para esse nosso encontro de hoje, minhas amigas e meus amigos, a respeito de um caso que me deixou muito a pensar esses últimos dias. Vocês todos devem conhecer uma música chamada Menino do Rio. Música do nosso grandiosíssimo e atemporal Caetano Veloso. Há uma história que poucas pessoas sabem a respeito dessa canção, mas em linhas gerais, poderão pesquisar depois, porque está na internet, todas as pessoas poderão visualizar isso. A história dessa música, em linhas gerais, fala de um jovem muito bonito, e que vivia na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E vendo tanto Caetano quanto Baby Consuelo, à época, fizeram a música, essa música belíssima que nós cantamos muitas vezes, mas sem saber a história. Pois bem, esse jovem fazia parte desse contexto de reflexões que estamos fazendo agora. Viver a vida sem maiores reflexões a respeito da temporalidade do corpo físico. Viveu um acidente de moto e aquele jovem tão endeusado por muitas pessoas e artistas, belíssimo à época, né? Aqueles cabelos soltos ao vento, né? Dragão tatuado no braço, como fala a canção, e era verdade. Esse jovem, tão requisitado, tão lindo, ele sofreu um acidente de moto, que o levou a uma paralisia ainda muito jovem, do lado direito do seu corpo físico. E ele se questionou 2 anos depois a respeito do sentido da vida, logo depois que ele viveu aquilo. Dessas reflexões, ele fez um transtorno depressivo
e, infelizmente, tirou a própria vida, tendo um filhinho ainda muito jovem e a sua esposa. Retirou a própria vida. Nós sabemos que boa parte dos transtornos psiquiátricos atuais, sobretudo aqueles relacionados com o transtorno depressivo e com o transtorno de ansiedade, tem ali algo que, via de regra, leva a pessoa, pelo menos, à ideação suicida. E, em muitos casos, ao próprio suicídio, fruto de um transtorno psiquiátrico, que, embora seja atual, sempre existiu. Mas as estatísticas estão nos mostrando que o suicídio tem acontecido muito. Abrindo um parêntese, poucas pessoas se dão conta, minhas amigas e meus amigos, a gravidade disso. Porque somente em Salvador ocorrem pelo menos 4 suicídios por dia, todos os dias. 4. E as estatísticas nos falam que, às vezes, esse número chega a 6. 6 suicídios por dia. O que significa dizer que, se nós fizermos esse somatório com o que ocorre em outras capitais, em outras cidades do Brasil e do mundo, dá para imaginar o número de suicídios que ocorrem diariamente, em nossas cidades, nas cidades espalhadas pelo mundo, o que é mesmo um problema de saúde pública. O suicídio é um problema de saúde pública, porque o número é imenso. E boa parte dos transtornos de depressão, transtornos de ansiedade, incluídos, ou seja, fazendo parte dos transtornos psiquiátricos, inclusive na atualidade, conforme tema da palestra de hoje, eles estão presentes mais do que se pode imaginar. E assim como a triste história do nosso Menino do Rio, de onde surgiu a belíssima música do Caetano, assim como ele, tantos outros vivenciando essa mesma problemática. Acontece que, após fecharmos esse parêntese a respeito do suicídio, se nós, cada vez mais, tivéssemos dentro de nós a certeza da imortalidade da alma, a certeza da imortalidade da alma que transcende a tudo, inclusive a morte. O que morre, o corpo físico, biológico. O que vive, a essência espiritual ainda envolvida ali, bem se vê, no perispírito, como nós aprendemos muito bem através do espiritismo. Se as pessoas como um todo tivessem acesso a essa informação, mas muito mais do que acesso, se elas introspectassem no sentido profundo que o espiritismo vem nos trazer, não só os problemas psiquiátricos, psicológicos seriam reduzidos, mas também o suicídio. Mas por quê, Marcelo? Por uma questão muito lógica. Primeiro, pelo fato de entendermos e não podermos mais fugir da certeza de que nós, efetivamente, somos os construtores da nossa existência. Então, a nossa vida será o que dela fizermos. Se não pudermos viver aquilo que estamos construindo no presente, sem nenhuma dúvida, viveremos em outras existências. Porque tudo é cumulativo. Do ponto de vista da positividade, daquilo que fazemos de bom, não se perde tudo de bom que fizemos e que fazemos. Então, por si só, o Espiritismo já é grandioso por isso, porque nos dá um norte. Ou seja, eu sei que eu viveria outras existências. Esta vida, esta existência, ou vida com V minúsculo, é passageira. A vida verdadeira, com V maiúsculo, não que essa não seja, mas a vida transcendente, com V maiúsculo, será contínua. Nós retornaremos a uma nova existência, trazendo conosco aquilo que construímos. É lindo isso, é maravilhoso. E já que falamos de Caetano, é lindo isso. É belíssimo. Porque nós sabemos que seremos aquilo que fizermos de nós mesmos. Mas vai mais. Além de concluirmos que essa é uma verdade insofismável, uma verdade que nos traz saúde integral, ela impactará diretamente no pensamento suicida. Por quê? Porque, antes de mais nada, a pessoa saberá, não vai adiantar eu fazer nada que atente contra o corpo físico. Nada. Porque conforme eu estou, eu estarei na vida espiritual. Conforme eu estou no presente, eu estarei na vida espiritual. Portanto, o suicídio não faz o menor sentido.
O Espiritismo vem então falar de vida, e vida grandiosa, passível de ser vivida por todos nós. Se não com a hiperfelicidade grandiosa, mas já conseguindo viver determinados pontos e momentos de felicidade ou de alegria, que são muito importantes e que fazem toda a diferença. Esse pensamento espírita, por si só, ele traz essa capacidade grandiosa de falar sobre saúde. Hoje, nós não nos esquecemos que a Organização Mundial de Saúde nos fala que o conceito de saúde mudou muito nos últimos anos. Eu lancei o meu primeiro livro ano passado, falando um pouco sobre isso. O meu segundo livro, que será lançado esse ano, esse é o meu primeiro. Muito obrigado, querido. Que alegria, que gentileza sua, viu? Obrigado mesmo. Você me deixou agora desconcertado. Mas voltando à nossa temática, depois desse primeiro livro que foi lançado ano passado, se a pandemia permitir, meu segundo livro será lançado este ano. E qual será o tema? Falo um pouco sobre ansiedade, mas acima de tudo eu falo sobre saúde integral. O subtítulo é Atitudes terapêuticas e filosóficas para a construção da saúde integral. Quando nós entendemos a proposta espírita, inevitavelmente nós nos conectamos com saúde, porque passamos a cuidar mais de nós mesmos, a nos valorizarmos, a sabermos que nós, na condição de arquitetos também, ou co-arquitetos do universo espiritual e material, a nós nos cabe essa construção de saúde integral. O Espiritismo vai agir diretamente aí. Vai nos falar de uma necessidade de sintonizarmos com o nosso sentido existencial. Quando nós sintonizamos com o nosso sentido existencial, nós inevitavelmente nos conectamos com saúde. Isso não significa dizer que não teremos problemas. Não nos enganemos a esse respeito a partir de um pensamento mágico, que inclusive é infantil. Todos nós teremos problemas. É natural da vida. Alguns passando por expiações, outros passando por provações. Mas todos nós teremos dificuldades. O próprio corpo que envelhece, e alguns vão perdendo inclusive o cabelo mais rápido do que outros, mas é isso, vão se acostumando, faz parte. Então, são coisas que nós temos que nos adaptar, faz parte da vida. Mas quando nós realmente sintonizamos com algo mais profundo, com a essência, cabelo, tê-los ou não, já não faz tanta diferença, porque é algo muito mais importante e saudável de ser trabalhado, que é interior, que é o espírito que somos. E nesse sentido, convenhamos, até hoje eu me pego reflexionando a respeito desse ponto e vejo quão grandioso é o Espiritismo quando nós mergulhamos nele. Quando nós entendemos que há ali, antes de qualquer coisa, em Allan Kardec, uma mensagem de saúde integral. Outras pessoas me falam mais apressadamente, Marcelo, então você está querendo dizer que eu terei que me tornar um santo ou uma santa? E convenhamos, não se trata disso. Se trata de um esforço que cada um faz a seu tempo para tornar-se melhor dentro das suas possibilidades. O que é que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala a respeito do tão falado homem de bem e da mulher de bem? Allan Kardec nos fala que tanto o homem de bem como a mulher de bem são aqueles e aquelas que se esforçam. Vejam que ele não diz são aqueles e aquelas que já são melhores, que já estão intimamente reformados, que já estão em outro patamar. Não! Allan Kardec, sábio como era, ele nos coloca a todos que é aquele e aquela, o homem de bem e a mulher de bem, aquele e aquela que se esforça para tornar-se hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Veja que não é uma mágica, não é rápido, é um processo que leva toda a existência encarnada do espírito, mas que serve de ponto de referência em relação ao que éramos antes e aquilo que nós
tentamos, pelo menos, nos tornar. Veja que é como se nós estivéssemos aos poucos, usando a simbologia da própria vida física, saindo cada vez mais da infância para a adolescência, para a idade adulta. E aqui, simbolizando a idade adulta como aquele momento da sabedoria. Então, onde nós estamos na existência atual? Estamos na infância? Estamos na adolescência da nossa existência espiritual? Ou já estamos na vida adulta, mais conscientes de nós mesmos, mais responsáveis por aquilo que fazemos? Portanto, não se trata de um pensamento equivocado de nos tornarmos santos ou santas, não. Do ponto de vista espírita, isso é muito claro, que se trata, na verdade, como Allan Kardec nos ensina, desse esforço que cada um faz e cada um sabe qual é o esforço que faz ou que não faz, a respeito de efetivamente tornar-se melhor. Então, é uma explicação que, muito embora possa parecer simples, mas ela é complexa, ela é profunda e é semelhante ao pensamento budista, abrindo um outro parêntese. Siddhartha Gautama, o Buda, uma outra figura que eu tenho uma admiração grandiosa, porque é um pensamento fabuloso de crescimento humano, ele nos fala algo a respeito da meditação. Meditação que, inclusive, eu falo muito nesse meu segundo livro a respeito da importância dela para a humanidade. Por quê? A meditação está inclusa no novo pensamento da Organização Mundial de Saúde. Como eu me referi anteriormente, a OMS não diz mais, já fazem alguns anos, que saúde seja ausência de doença. Isso é coisa do passado. É um conceito teórico do passado. O que é saúde hoje? A saúde hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, contempla saúde física, saúde psicológica, saúde social e saúde espiritual. Então veja que ela se ramifica por todos os pontos da existência humana. Saúde hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, é bio, psico, sócio, espiritual. E onde é que está a meditação nisso tudo? A meditação faz parte hoje, inclusive através de estudos em academias científicas, a meditação hoje faz parte desse arcabouço enorme de possibilidades para a aquisição da saúde integral. Se alguém duvidar disso, eu faço um desafio. E a próxima vez que nos encontrarmos, pode me falar qual foi a experiência. O desafio é o seguinte, muito simples. A partir de hoje, reserve 5 minutos. Somente 5 minutos. Reserve 5 minutos do seu dia. Coloque-se em um local silencioso. Se desejar colocar uma música de fundo, sem problema, uma música suave. Feche os olhos e faça uma meditação. Ah, Marcelo, tem muita ciência, muita técnica. Não. Esqueça isso. Não se conecte com isso. A proposta que eu faço é, em 5 minutos, apenas 5, feche os olhos e faça o seguinte tipo de respiração. Inspire pelo nariz, repletando os pulmões. Retenha o ar nos pulmões por 3 a 5 segundos e expire suavemente pela boca sem contrair. Então veja que é um movimento rítmico de inspiração, reter, expiração. Faça isso por 5 minutos ao longo dos dias. Se você conseguir aumentar, vá aumentando de 5 para 7, 7 para 10. Próxima vez que nos encontrarmos, me fale qual foi a sua experiência. É impossível não ficar diferente. Veja que eu estou dizendo é impossível. E por que é impossível? Porque a própria hiperoxigenação, através desse tipo de respiração terapêutica, o nosso cérebro começa a modificar algumas sinapses, começa a enviar determinados hormônios cerebrais vinculados com um estado de equilíbrio, de paz interior, de suavidade. Só por respirar. Nós, no dia a dia, nos distanciamos da saúde e fazemos contato com transtornos diversos, inclusive de ansiedade, justamente por não pararmos o mínimo que seja e não respirarmos corretamente. Via de regra, fazemos uma respiração muito rápida e é chamada respiração curta. Quando nós fazemos essa respiração mais profunda, algo se modifica. Testem, tentem e vejam qual será o resultado disso. Por fim, nos aproximando do nosso horário final,
gostaria de dizer que vale muito a pena investirmos em nós mesmos. Não somente no sentido do desenvolvimento intelectual, nas academias, nas universidades, isso é muito importante. Dizem os espíritos que nós evoluímos a partir do viés intelectual, mas também moral. Então, vale a pena investir em nós mesmos, nosso desenvolvimento intelectual, mas busque também desenvolver-se do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, sendo grato à vida e, acima de tudo, pensando em retribuir a vida e as pessoas da melhor forma que lhe seja possível. Esse é o desejo que eu aqui coloco para todas as pessoas e que eu mesmo, de minha parte, busco realizar. No mais, até uma próxima, um grande abraço e obrigado, meu amigo, minha amiga, pelo convite de aqui estar mais uma vez. Um grande abraço, pessoal. A gente é que agradece. Nós agradecemos. A gente é que agradece. Maravilha, muito obrigada. Posso falar aqui um segundo? A Dê quer falar Eu aqui quero um falar um segundo. segundo só. Você falou num romance, que os romances também trazem muitas lições. E eu me lembrei, fui lá pegar na estante, esse aqui, Exilados por Amor, Sim. volume 1 e volume 2. Esses dois volumes, é uma história aqui, nesses dois volumes, de mais ou menos 14 personagens durante 3.000 anos de reencarnação. Terminando com as Torres Gêmeas, quando houve aquele assunto nos Estados Unidos. Mostrando que existe a reencarnação, os nomes de cada um em cada época, quando eles foram reencarnando, e também o que você disse hoje, muito legal, bem colocado, os transtornos e os problemas que trazemos de lá, em que de 14, só um não conseguiu se modificar durante esses 3.000 anos e vai continuar num patamar difícil, enquanto que um outro que já havia sido libertado e conseguiu superar suas dificuldades diz, não, eu vou seguir com ele para trazê-lo de volta. Ou seja, já está no amor incondicional, coisa que muitos de nós ainda não conseguimos. São esses dois romances aqui. É uma história só, mas muito bonito. Muito bonito. Sim. Lindo. Olha, o pessoal aqui está pedindo para você repetir o nome dos livros, velho, viu? Exilados por Amor. Sim, Exilados por Amor. Deixa aí, contando várias coisas aí de você. E outro. Cheio de coração. Jornada dos Anjos. Pronto, aí está. Respondido. Fantástico. Esse livro aqui, para mim, é um dos melhores romances que já li. Uau, legal. E a sua propaganda, né, meu amigo? Você não faz, mas a sua amiga faz. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Nosso querido Marcelo Castro Bonfim, tá, pessoal? Ainda tem lá na Casa de Caridade e Coração de Maria. Só tem esse. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Estava com saudade. Então, a gente vai ter uma próxima, né? Para poder você. Sim. Se você permitir. Mas... Opa, vai ser uma alegria para mim. É sempre bom estar com vocês. Então, ótimo. Boa noite. Obrigado. Obrigada. Beijo no coração. E até a próxima, hein? Beijo. Tchau.